tranquilo, posso descansar, pois sinto uma força a me amparar. Eu sei que em algum lugar há alguém orando por mim, alguém orando por mim. Será minha mãe ou talvez meu pai, minha mãe ou meu pai, ou mesmo um amigo que nem me lembro mais. Mas seja quem for, sou feliz porque há alguém orando por mim, alguém orando por mim. Através do cansar, posso ouvir a chorar, mas em paz ficarei, pois alguém orando por mim. Se dura a prova envolver teu ser e parece que nada pode ser pior, há uma benção na tua vida aqui, pois alguém orando por ti, alguém orando por ti. Alguém orando por mim. Bom dia, igreja. Um feliz sábado a todos. Bom estar aqui com os irmãos da Igreja de Madureira mais uma vez, me redimindo aí com a Paulinha, porque no aniversário de 50 anos do clube, não foi possível eu estar, né? Eu tive razões muito sérias para mim, que me impediram de estar aqui. Mas essa foi a maneira de me redimir perante a igreja, perante o clube, e estar aqui hoje, né, trazendo a mensagem do Senhor. Se vocês quiserem sentar, ali pode. Nós não vamos passar nenhum vídeo, mas pode ficar ali, não é? E esse uniforme, gente, eu não visto há pelo menos 5 anos, tá bom? Eu comecei com Aventureiros, passei em um momento emergencial para o Clube de Desbravadores. Com os meus desbravadores, eu fiz as classes agrupadas, me tornei líder por incentivo a eles, sabe? Às vezes nós precisamos sair da nossa zona de conforto e pensar
nos nossos adolescentes e pensar nos nossos jovens e aceitar um desafio como aquele. Nós aceitamos, né? Pessoas que estiveram aqui naquele momento e que, se talvez a gente não tomasse aquela decisão naquela hora, o clube poderia ter sido fechado, e a gente não pode sequer pensar nessa possibilidade, não é? E eu retornei diretora desse clube mesmo, acredito que foi apenas 1 ano, mas acho que durante 4 anos nós estivemos aqui. Para mim foram 2. O primeiro mais difícil, o diretor do clube se acidentou em março e só retornou ao clube em novembro, então a gente assumiu ali, né? Então, para mim, no meu coração foram 2, mas com uma equipe tremenda, né? Mariângela, o seu esposo, a Verônica, o Valdo, não é, Marisa, pessoas que vieram de fato somar no momento em que nós precisávamos para que esse clube avançasse, não é? Então nós temos aqui uma história assim. E retornei aos Aventureiros, onde estou até hoje, né? Hoje eu pertenço ao Clube de Aventureiros, estou me preparando para o nosso Aventuri no próximo mês. Estamos empolgados com isso também. Quero ler uma mensagem para os desbravadores, escrito por um autor que escreveu alguns livros sobre desbravadores, sobre treinamento, sobre várias atividades do clube, e ele escreveu assim para você, desbravador, para vocês. Ser desbravador. Ser desbravador é descobrir e aproveitar o melhor que a vida tem a nos oferecer. Longe dos vícios, das más amizades e influências, e perto de Deus. É sonhar com o futuro, vivendo no presente a bênção de cada dia, tendo a Bíblia como principal manual de instrução e a esperança de um novo céu e uma nova terra como objetivo maior. Ser desbravador é sentir a presença de Deus no imponente silêncio de uma noite enluarada. É gostar de cantar, é gostar do cantar da cigarra, marcando o fim de mais um dia e o começo de mais uma aventura. É deliciar-se com a leve chuva que faz refrescar o interior da barraca e aquecer o coração, despertando o senso de companheirismo e amor ao próximo. É sentir o toque suave do vento na montanha, na face, e o toque poderoso do Espírito Santo na hora da dúvida, nos fazendo compreender a vontade de Deus. Ser desbravador é se emocionar com a paz do lago, os sons da floresta, o tremular da bandeira, a batida do bumbo e muito mais ainda, com a decisão de um amigo ao lado de Cristo pelo testemunho de um adolescente. É por isso que você é desbravador, porque tem a sensibilidade aguçada para as coisas santas, adormecidas para as mundanas. Você sabe ser um desbravador, um adolescente. É muito mais do que se entregar ao vício do videogame ou da internet, desperdiçando tempo que poderia ser gasto em benefício do seu compromisso com Deus, com a igreja e com a missão. Isso é salvação e serviço. Pastor Ivair Araújo. Tá? Eu poderia falar de vários jovens que a Bíblia fala, que foram fiéis a Deus em momentos muito difíceis de suas vidas. Pensei em falar na menina cativa, né? Que orientou Naamã e testemunhou a respeito do Deus do céu, um Deus todo-poderoso. Pensei em falar em José, também um jovem fiel a toda prova, ao nosso Deus. Mas Deus colocou no meu coração de falar de um outro jovem, um jovem chamado Daniel. Por quê? Porque nunca houve tempos
onde a literatura passou a ser tão importante para os adolescentes, né? Os adolescentes têm lido muitas coisas. E os adolescentes que às vezes tinham aquela preguiça de ler, hoje conseguem ler livros grossos assim, não é? Eu tive também o meu tempo de adolescência, e naquele tempo eu infelizmente não fazia parte dessa igreja. E naquele tempo, o que eu li? Né? Um livro totalmente surreal chamado 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques. Nossa, eu devorei, era um livro desse tamanho. Eu entendo hoje, então, a nossa curiosidade de conhecer essas coisas que nós não conhecemos agora, e sem desrespeitar o talento dos escritores, a gente percebe que as tramas são todas muito bem fundamentadas, muito bem estruturadas. Eles vão a fundo na literatura e na inspiração para escrever. E nós sabemos que hoje, deixa eu ver aqui, eu fiz aqui uma pesquisa dos livros mais lidos. Vamos ver se ele vai aqui. Os livros mais lidos. Tem aqui um pequeno ranking que fala sobre os livros que os adolescentes costumam ler. Se não entrar aqui, eu anotei alguns aqui. Bom, eu vou, para a gente não perder tempo, eu vou ler do que eu anotei aqui. Harry Potter, tá? Esse livro, escrito por uma escritora britânica, né? Rowling. Ele vendeu 1 bilhão de exemplares. Ela é a mulher mais rica da história da literatura. Foram 7 livros publicados e 8 filmes, sendo o último dividido em 2, tá? E aí existe uma sequência: Jogos Vorazes, O Sol é para Todos, A Culpa é das Estrelas, e por aí vai. O Senhor dos Anéis também está lá para 7º lugar, mais ou menos. E a gente vê o que esses livros trazem para os nossos jovens. Esses livros falam sobre esoterismo. Esses livros, muitos deles, aguçam o sentimento de vingança, né? A competição, né? Aguça o sentimento de competitividade também. Vem com uma beleza, né? Um romantismo que deixa as meninas derretidas, não é? E às vezes também uma sensualidade que pode despertar coisas que nós ainda não estamos preparados e ainda não é o tempo para isso, não é? E esses livros são os livros, tem os seriados, as séries também que estão prendendo a juventude. Falo também sobre mitologia, tantas coisas a gente tem encontrado nesses livros, não é? E são inteligentes os escritores, são muito inteligentes. Algumas mensagens vêm subliminares, são disfarçadas, e outras são escancaradas, né? Harry Potter estudava numa escolinha de bruxos, né? Ele era o bruxinho. Aqui na minha pesquisa, que não abriu, fala sobre isso, mas tudo bem, né? E por que eu estou falando isso? Porque a Bíblia tem um livro maravilhoso, que é o livro de Daniel. Uma literatura tremenda. E quanto mais eu lia e quanto mais eu leio, eu vejo, gente, muito atual e muito real. Porque no livro de Daniel não existe ficção, existe ilustração de fatos que de verdade aconteceram e de fatos que acontecerão. E por isso que eu pensei, o livro de Daniel, ele é muito atual. Jovens que leem esses livros que aqui foram citados e outros não tiveram a oportunidade de ler o livro de Daniel. Jovens que, quando você fala num Deus criador,
num Deus redentor, que morreu por nós e virá nos buscar? Sem noção, não é isso que eles pensam? Pô, sem noção. Acreditam em fábulas, não é? Incríveis. Quando o livro de Daniel apresenta uma riqueza literária enorme e uma riqueza de profecia e de poder de Deus, que nós podemos observar, nós precisamos colocar nas nossas redes sociais a respeito de Daniel. E foi por isso que eu pensei em falar sobre Daniel. Nós vamos abrir a Bíblia. E antes de abrir, então, vamos mais uma vez falar com o nosso Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, estamos aqui, Senhor, abertos para ouvir a Tua palavra, ouvir aquilo que o Senhor quer tocar no nosso coração. Queremos ouvir do Senhor o que é para nós, para os jovens, para esses dias, para os últimos dias. Que o Teu Espírito, Senhor, abra o nosso entendimento, que Teu Espírito nos motive a buscar histórias maravilhosas, verdadeiras, que nós encontramos na Tua palavra, e que possamos tirar o melhor dessas histórias. Te agradecemos porque cremos que o Senhor está presente entre nós. Muito obrigada, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos começar lendo o livro de Daniel, lá no capítulo 1. Eu aqui coloquei de 1 a 20, mas eu não sei se eu vou ler de 1 a 20. Vamos lá. Tá? Começando. Daniel, capítulo 1. O ano bíblico, acho que há pouco tempo nós terminamos de ler o livro de Daniel, não é? Então está aqui. No ano 3º do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. E estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxessem algum dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruído em toda a sabedoria, doutos em ciência, versado no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que isso fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achava, dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, Daniel, o de Belsazar, Ananias, o de Sadraque, Misael, de Mesaque e Azarias, de Abednego. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Daqui, do versículo 8, nós vamos aqui no final. No 21. Daniel continuou até o 1º ano do rei Ciro, tá? Aqui já tem muita coisa para a gente desenvolver, não é? Então aqui, o que aconteceu com Daniel? Daniel era um jovem de uma família nobre, uma família que adorava ao Deus vivo, né? E na primeira leva de exílio, né, do povo judeu, onde muitos jovens foram levados de sua casa, Daniel saiu do seu lar
pelas minhas pesquisas, ele estava com 16 anos, um adolescente, e ele saiu da sua casa e foi levado para um palácio, para outra cultura, para um outro povo diferente do seu, para costumes bem diferentes dos seus, né? Como você se comportaria numa situação dessa? Como seria difícil para você, adolescente, para qualquer um de nós, ser tirado da nossa casa, do nosso conforto, dos nossos pais, da nossa vida e ser levado para trabalhar para o rei? É muito difícil, é muito difícil. Esse personagem, para mim, é muito bom, é muito importante esse personagem, esse protagonista, Daniel. E Daniel foi para o palácio, mas Daniel resolveu firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia, tá? E quando a gente fala isso, a gente pode pensar apenas na alimentação saudável, mas esse não contaminar-se de Daniel com as iguarias vai além disso. Tem a ver, porque eles deviam comer muita porcaria, muita carne gorda, muita bebida alcoólica, com certeza. Mas aqueles alimentos eram oferecidos a ídolos. E se Daniel aceitasse, né, participar das iguarias do rei, ele estaria se curvando àquela cultura, àqueles deuses a qual era oferecida aquela comida. Então, logo de cara, Daniel faz a diferença, não é? Daniel faz a diferença. E, em primeiro lugar, um ponto importante que nós anotamos aqui, né? Entender o valor do nosso compromisso com Deus, não é? Daniel só conseguiu pela graça de Deus, né? Pela graça de Deus serei puro, bondoso e leal. Nosso voto, Daniel só conseguiu ser puro, bondoso e leal pela graça de Deus, porque Daniel tinha comunhão com Deus, senão ele não conseguiria, não, porque nós somos fracos, nós somos covardes, nós somos medrosos, muitas vezes nós nos escondemos, como muitos jovens que vivem hoje. Nesse mundo é difícil, gente. As pessoas são muito falsas. As pessoas que nós conhecemos hoje não são honestas. Muitas pessoas que têm cargos públicos, não são honestas. E isso é mostrado abertamente para todo mundo. Todo mundo tem visto isso. É tão difícil achar uma pessoa honesta, uma pessoa verdadeira, não é? O que a mídia passa para a juventude não vale nada, não é? São conceitos desses últimos tempos, conceitos de homens, não são conceitos, não são princípios de Deus, não é? E Daniel, pela graça de Deus, ele conseguiu firmemente em seu coração se manter distante disso tudo, quando muitos adolescentes não conseguem. Muitos adolescentes, muitas vezes, escondem a sua verdadeira identidade, porque eles não querem demonstrar que eles não fazem parte, não é? Da grande maioria, do que eles pensam, naquilo que eles acreditam. Tenha fé em Deus, que por você não consegue, mas pela graça de Deus, nós conseguimos. Assim como Daniel conseguiu, nós conseguimos também nesse mundo. Será que temos feito a vontade de Deus na nossa vida? Precisamos nos libertar do nosso orgulho e buscar a vontade do Senhor, não é? Outro passo importante aqui, buscar crescer em maturidade, não é? Crescer em maturidade. Ele teve uma postura muito correta. E essa maturidade de Daniel, ele demonstra seriedade. E essa seriedade impõe respeito.
sabe? Ele conseguiu, não é? Pela graça de Deus, pela comunhão que ele mantinha com Deus, propor ao chefe lá dos eunucos, o chefe de cozinha, propor que desse a eles um tempo para que eles comessem do melhor alimento, do alimento puro, um alimento que não era oferecido a ídolos. E ele foi aceito, ele foi ouvido. Isso é muito importante, porque isso aconteceu porque ele tinha uma postura. Ele não tinha dúvida em relação àquilo que ele pensava, sabe? Ele era firme no seu posicionamento. E ele foi ouvido. E nós sabemos o que aconteceu. Ao final desses dias, Daniel e os seus amigos eram mais robustos, mais saudáveis e mais sábios do que todos os outros, não é? 2 anos depois que Daniel estava na casa de Nabucodonosor, no seu palácio, Nabucodonosor teve um sonho. Que sonho foi esse, gente? Vocês já leram isso? Que literatura é essa? Que literatura vasta é esse sonho de Daniel, esse sonho de Nabucodonosor, né? E ele Nabucodonosor sonhou com uma estátua, não é verdade? Sonhou ali com uma estátua. E nenhum dentre os sábios do reino conseguiam decifrar o que aquele sonho queria dizer, o que era aquilo. E Nabucodonosor, muito chateado, então ele mandou que acabasse e desse cabo de todos os sábios, porque na verdade eles não eram sábios se eles não conseguiam. E mais uma vez vem a firmeza de Daniel, a maturidade de Daniel em pedir um tempo para que ele buscasse a Deus e ele interpretasse esse sonho. Que sonho é esse? Né? Uma estátua, uma cabeça de ouro, peito e braços de prata, ventre e coxas de metal, bronze, pernas de ferro, pés, parte de ferro, parte de barro. E Deus dá a Daniel a interpretação do sonho. E esse sonho se refere ao futuro, né? Aos reinos que se levantariam após Babilônia, não é? Babilônia, Medo e Pérsia, Grécia e Roma. E os países, os 10 estados da Europa, europeus, né? Que não se ligariam porque o barro e o ferro não se misturam, não é? E aí a gente pensa, isso daí não é ficção, preste atenção, isso é ilustração. Esse autor usou essa ilustração para falar do futuro, para falar de coisas que vocês encontram no livro de vocês, no livro de história. É tratado esse assunto. Para você ver que importante o livro de Daniel, como é tremendo esse livro. Isso não é qualquer coisa, não. É um livro e tanto. É literatura de primeira. Pode divulgar nas redes sociais para que os jovens comecem a ler e aprender de Daniel, porque essa história é muito tremenda e muito grandiosa, não é? E ele fala também, o sonho fala, né? Que após disso viria uma pedra e esmiuçaria todos aqueles reinos, mas nós vamos falar no final a respeito disso. Continuando aqui onde eu estava, para que eu não me perca, tá? Falávamos da maturidade de Daniel. Sabe por quê? Porque ele tinha uma experiência com Deus. Ele tinha uma intimidade com o Espírito Santo. Quanto mais eu vivo, mais eu cresço. Sabe por quê? Porque ele observava a devoção matinal. Às vezes saímos na nossa correria para o nosso dia a dia e esquecemos de olhar para Deus e agradecer a Deus por tudo que nós temos, pelo sono tranquilo que tivemos,
por um lugar onde encostar a cabeça. Esquecemos de colocar Deus à frente do nosso dia. Que Ele entre conosco na nossa escola, que Ele abra o nosso entendimento para entender as matérias que ali nós estamos tendo conhecimento. Esquecemos de colocar Deus na nossa vida diária, não é? Esquecemos de colocar Deus a par de alguém que eu olhei e me interessei, não é? Porque na adolescência essas descobertas começam, não é? E muitas vezes esquecemos de buscar de Deus a resposta. Será que vale a pena agora envolver com alguém, não é? Será que isso é para mim agora? Precisamos colocar Deus. E essa meditação, a devoção matinal não precisa ser algo muito longo, não precisa. Ore a Deus, leia pelo menos 2 versículos da Bíblia, mas não saia sem Deus de casa. Daniel não vivia sem Deus, em hipótese alguma. Essa maturidade tem faltado muitas vezes entre os nossos desbravadores, entre os nossos adolescentes e também entre os adultos. Muitas vezes nos tornamos tímidos em relação a isso. Será que nós conhecemos o suficiente de Deus? Há muito mais de Deus para nós, com certeza. Há muito mais de Deus para nós. E podemos desfrutar de uma maior intimidade com Cristo. Deus tem planos maravilhosos para a nossa vida. Deus não nos abandona nunca. Quando nós nos afastamos de Deus por um motivo ou outro, quando nós desprezamos a voz do Espírito Santo que nos diz: isso não é de Deus, isso não é bom para você, esse caminho não vai te levar a coisa nenhuma, não é? Deus está perto de nós. Nós é que não damos ouvido às orientações do Espírito Santo e nos afastamos dele, mas Deus está conosco. Sempre esperando que a gente dê uma oportunidade para Ele, esperando que a gente se volte para Ele. Não podemos esquecer disso, né? Precisamos refletir as características de Cristo, né? Ser servo de Deus e amigo de todos, não é? Nós precisamos respeitar as pessoas nas suas diferenças, né? Nas suas culturas. Família, cada um tem a sua. E às vezes a orientação que nós temos na nossa família é diferente da outra família. Mas isso não quer dizer que nós vamos desrespeitar aqueles que não seguem e que não são criados nos mesmos princípios. Se nós formos jovens cristãos carrancudos, que se fecham para essa diversidade que está no mundo, nós não mostraremos Jesus. Sabe? Paulo não se misturou com as pessoas para poder falar de Cristo. No nosso caso, vamos colocar aspas, né? Porque é preciso ter maturidade para estar em determinados lugares, né? Mas é preciso, às vezes, conhecer esses livros, conhecer a cultura da época para você poder introduzir ali uma palavra de Deus no momento certo. Respeito ao próximo é uma característica fundamental. A paciência, nós precisamos ser pacientes, né? E Jesus nos capacita, né? Refletir as características de Deus. Então nós vimos aqui entender o valor do nosso compromisso com Deus, buscar crescer em maturidade, refletir as características de Deus. No versículo 17 diz: ora, a estes 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência, a toda a cultura e a sabedoria. E Daniel tornou-se entendido em todas as visões e em todos os sonhos, né? Ele era diferente porque ele refletia a característica de Deus. Exercer influência.
Isso é muito importante. Exercer influência. Ele exerceu influência. No capítulo 2 diz: então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitas e grandes dádivas, e o pôs por governador de toda a província de Babilônia, como também por principal governador de todos os sábios de Babilônia. Ele exerceu influência. E a influência que Daniel exerceu foi uma influência positiva, tá? Ele exerceu uma influência positiva. Por quê? Vamos ver aqui. Nós falamos aqui a respeito de Nabucodonosor, não é? E aqui, Belsazar, né? Filho de Nabucodonosor, assumiu o poder, não é? E ele não fez a vontade de Deus. E um dia ele lá fazendo uma festa, ele usou os utensílios que eram santos, que eram do templo, para suas bebedices, e uma mão apareceu escrevendo na parede. Surreal, mas é real. Aconteceu, né? E Daniel pôde decifrar e dizia, né, esta interpretação: Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado fostes na balança e achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Então mandou Belsazar que vestissem a Daniel de púrpura e lhe pudessem cadeias de ouro ao pescoço e proclamassem que passaria a ser o terceiro no governo do seu reino, né? E naquela mesma noite o rei perdeu a sua vida, não é? Ele exerceu influência a ponto de ser reconhecido. Mais adiante, não é? Já com o rei Dario, Daniel tinha uma posição de destaque e era uma pessoa muito fiel e muito querida por todos. Isso despertou ciúme, isso desperta ciúme, né? As pessoas são muito competitivas, né? São capazes de passar por cima do outro para se dar bem. Então eles inventaram, levaram o rei a escreveu um decreto em que só era possível falar ao rei, pedir coisas ao rei. E Daniel, ouvindo isso já lá no futuro mais distante, Daniel não era mais um adolescente, mas o que fez com que Daniel se tornasse aquele homem foi a sua decisão lá no início de não se contaminar com as iguarias do rei. E Daniel abriu as janelas e falava ao seu Deus para que todos vissem, né? E aqueles homens estavam nervosos com aquilo e pediram ao rei que tivesse um decreto que aqueles que falassem, se dirigissem ao outro poder que não fosse ao rei, seria lançado então na cova dos leões, né? E nós conhecemos essa história, mas o que eu quero dizer que assim como eles não se abaixaram, não reverenciaram lá a estátua quando eles foram para a fornalha, não é? E Nabucodonosor olhou e viu que havia um outro como filho dos deuses, né? O próprio Deus estava com eles e guardou, porque eles eram fiéis a toda a prova. Aqui também, e o que mais me toca é saber que esse rei sofreu, esse rei não quis se alimentar, esse rei passou a noite, perdeu o sono, passou a noite em claro, preocupado com o seu servo Daniel, querendo que Deus o livrasse dos leões. E de manhã cedo, o rei chega até a cova e chama de maneira tímida, querendo ouvir uma resposta de Daniel. Daniel, será que o seu Deus, né, te salvou? O rei não queria de maneira nenhuma perder Daniel. E aqui então Daniel fala ao rei: ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca
aos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. E qual foi a consequência disso? Ele influenciou a ponto do rei, então: faço um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Daniel levou a mensagem do advento na geração em que ele vivia. Daniel se pôs à disposição de Deus para fazer a diferença. Ele manteve-se fiel em meio a todo um contexto dominante e influente. Deus quer que façamos a diferença. Precisamos renunciar a nós mesmos para isso. Deus conhece o nosso coração. Ele quer nos moldar à sua imagem, para que possamos influenciar os jovens que estão ao nosso redor, né? Qual é o nosso objetivo? Salvar do pecado e guiar no serviço, né? O propósito nos diz: os jovens pelos jovens. Um jovem incentivando ao outro jovem a ser fiel a Deus, né? Os jovens pela igreja, os jovens pela sociedade, os jovens iluminando o mundo através do seu testemunho. Deus dá poder para isso. Nós não podemos, mas Deus pode e quer fazer isso conosco, tá? Salmo 119, 9. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. Então, viver uma vida diária com Deus é a chave do êxito de qualquer pessoa, de qualquer jovem. Muitas vezes nós vemos desbravadores muito animados com nós, com as amarras, com as fogueiras, com as brincadeiras, não é? As caminhadas de madrugada, passar na lama, né? Tantas coisas atraentes que esse clube traz, mas esse clube te prepara para um dia, talvez, que tenhamos que sair das grandes cidades e irmos para lugares fechados, para matas, e ali você, desbravador, estará preparado para auxiliar aquelas pessoas, talvez que como eu, já com bastante idade, vou precisar da ajuda de vocês, não é? E vocês estão sendo preparados para isso, e alguns jovens só conseguem ver esse lado da história, e deixam de ver o principal, que é Jesus. Né? O principal é ver Deus no clube de desbravadores, tá? Daniel termina essa história que foi escrita por Deus de uma maneira tão tremenda, né? Tem um final, né? Deus deu um final, o autor deu um final para essa história. A senhora Ellen White, ela escreveu no livro Educação, inspirada por Deus, ela escreveu assim: a maior necessidade do mundo é de homens. Homens que não se compram e nem se vendem. Homens que no íntimo da alma sejam verdadeiros e honestos. Homens que não temam chamar o pecado pelo seu nome exato. Homens cuja consciência seja tão fiel ao dever como a bússola é o polo. Homens que permaneçam firmes pelo que é reto, ainda que caiam os céus. Conheço pessoas que foram diretores de clube e por algum aborrecimento e outros saíram da igreja. O que eles curtiam no clube de desbravadores? Eram só os acampamentos, eram só as fogueiras. Desbravador é muito além disso tudo, sabe? O que vai nos manter
firmes no clube e na igreja é o nosso relacionamento com Deus. A senhora White escreve também no livro Educação, na página 271, com tal exército de jovens, como que poderia fornecer a nossa juventude devidamente preparada, quão depressa a mensagem de um Salvador crucificado, ressuscitado e prestes a vir poderia ser levada ao mundo todo. Vamos voltar em Daniel. Quero voltar em Daniel 2:44 para terminar. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Esse reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Esse é o final desse livro, é o final dessa história. E Daniel teve o seu lado, ele escolheu a boa parte, né? E lá no tempo do fim, quando se levantar Miguel, né? Ele virá e fará justiça. E a Bíblia diz, no capítulo 12, no versículo 13, tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás, e no fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Esse é o final feliz dessa história, da história de Daniel. Mas o autor desse livro, ele deixou em aberto. E a escolha é nossa. Existe um final feliz, mas eu posso fazer o final dessa história para mim. Eu posso ser vitorioso como Daniel, né? Que descansou, mas um dia ele abrirá os olhos, né? E viverá a eternidade. Ou posso recusar esse final feliz e escrever a minha história, né? Deus busca jovens que sejam reflexo de Cristo nessa geração. É hora de consumir-se e iluminar. Somos uma geração de luz, porque somos filhos do sol da justiça. Deus chama você, desbravador, a tomar uma posição nesse dia. Deus chama nós, igreja, também, a tomarmos uma posição e escolhermos qual será o melhor final para essa história. Eles vão cantar. Gostaria que vocês pensassem nisso. Os desbravadores já vão estar aqui, mas de alguma maneira eu gostaria que vocês ouvirassem para mim, mostrassem para a igreja qual foi o final da história que você vai escolher para esse livro na sua vida. Se você buscar o final que Daniel vai receber, fique em pé e nós iremos orar. E os desbravadores que já estão em pé, virem para cá, levante a mão, faça a diferença.
saudações. E eu pergunto mais uma vez aos desbravadores: qual é o final que você vai escolher? Você vai escolher um final distante das coisas de Deus? Ou você vai escolher viver a eternidade com o Senhor? Levanta a mão. Desbravador, qual o final que você vai escolher nessa história? Estão tímidos. Depois de tudo que foi falado, de tudo que foi pregado, estão tímidos. Desbravadores, qual é o final da história que vocês vão escolher? Vocês estarão como Daniel e experimentarão a eternidade? Ou vocês recusarão o final feliz que o autor, o consumador da nossa fé, o nosso Criador, colocou no livro de Daniel? Qual é a sua escolha? Então, vamos levantar a mão assim, vamos testemunhar a respeito desse Deus maravilhoso. Amém? Vamos orar. Senhor maravilhoso, Deus Criador dos céus e da terra, que bom, meu Deus, podermos ter oportunidade de contribuir para a formação de adolescentes tão queridos por Ti, meu Deus. Isso é tão importante. É isso que nos faz nos apegar a esses clubes, clube de aventureiro, clube de desbravador, porque nós queremos que as suas crianças, que os seus adolescentes, Senhor, estejam preparados para quando o Senhor vier buscar a sua igreja, e que eles possam ser como luzeiros no mundo, iluminados pelo sol da justiça, que é Cristo Jesus. Senhor, nós nos colocamos aqui em Tuas mãos, nos levantamos, porque nós não queremos escolher um final diferente daquele que o Senhor escolheu, embora o Senhor deixe em aberto, para que a gente faça a escolha diferente se quiser, mas nós não queremos, Pai, que o Teu Santo Espírito fale conosco a cada dia, meu Deus, nos fortalecendo, Pai, que a Tua graça, Senhor, nos conceda o poder de ser servos fiéis, ó Deus. Só pela graça de Deus nós conseguiremos, Senhor. Te clamamos pelo Espírito Santo na vida desses jovens, clamamos ao Senhor pelo Espírito Santo na Tua igreja, ó Deus, para que essa história tenha logo esse final, um final que na verdade não terá fim, porque nós teremos uma eternidade para viver e aprender das coisas de Deus, das suas maravilhas. Muito obrigada, Senhor. Toma em Tuas mãos os visitantes que aqui estão, Senhor. Que eles possam sair daqui confortados e agradecidos, Senhor, pelo Teu Santo Espírito, que eles possam ter sentido aqui o Teu abraço, porque o Senhor é um Deus de paz, um Deus de amor, que diz: filho, você é único, não existe outro como você, não existe outro você é importante para mim. Que cada visitante, que cada membro que esteve aqui saia daqui com essa certeza: somos muito especiais para o Senhor. E o Senhor tem um plano para as nossas vidas. Abençoa essa igreja, Senhor. Que ela possa crescer, Deus, em número, em qualidade, em graça, a cada dia, Senhor. Abençoa a diretoria dos clubes, do Clube de Desbravador em especial, que hoje comemora o seu dia, Clube de Aventureiros, Senhor, de toda a liderança dessa igreja, dos seus pastores, de todas as famílias, de todas as pessoas que se aproximam por algum motivo da Tua igreja, Senhor. Que o Senhor possa nos fortalecer, que o Senhor possa nos preparar para tempos difíceis, para dias fáceis, mas que o Senhor nos prepare, que o Senhor nos dê maturidade e seriedade. Obrigada, Senhor. Leva-nos para casa, guardados e protegidos pelos Seus santos anjos, que possamos a cada dia Te buscar mais e mais. Perdoa os nossos pecados, porque enquanto estivermos nesse mundo falharemos, mas o Senhor está com a Sua mão estendida para nos levantar, nos perdoar. Obrigada por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.
Nós vamos louvar a Deus para encerrar o nosso culto, mas nós pedimos que os irmãos, membros da igreja, permaneçam para a leitura da ata da última comissão.